Olá pessoal, mais uma videoaula de Day Trade na Vale 5, dia 22 de 11 de 2012, usando a metodologia Trend Follower Expert. Acesse www.traderprofissional.com.br para você receber o vídeo inédito de 15 minutos todos os dias no seu e-mail. Você se cadastra aqui no nosso site por este link aqui, pelas redes sociais Facebook, Twitter e YouTube. Bom pessoal, então nós operamos Day Trade no gráfico de 1 minuto, tá? Então o dia ele começou acima, com o preço acima da média 377, ou seja, a tendência do mercado é de alta. Logo, o preço tende a fazer grandes movimentos de alta, tá? O preço tende a fazer grandes movimentos de alta. Então a gente vai estar sempre operando comprado. Os pontos para entrada operacional comprado, porque a tendência é de alta, está acima da 377, que é essa média cinza, vai ser na média 89, tá? Ou na média 377, certo? Então, pessoal, aqui quando o preço desceu aqui, ele abriu em gap, né? E depois ele foi corrigindo para fechar o gap, que o mercado estatisticamente faz isso também. E no caso, eu fiquei só esperando para o preço fazer um sinal de compra do clássico do Trade System aqui na média 89. Quando fez esse arame de fundo aqui, arame de alta, né? Fez um arame de alta, até com uma sobreposição de candle, que nós temos aqui um martelo invertido dentro desse candle de baixo aqui. Porém, não foi possível porque não deu o sinal clássico, que seria pelo rompimento desse martelo invertido, e o stop seria na mínima aqui desse candle grande. Tá, então, aqui o preço deu sinais de venda contra a média 377. Todo mundo sabe que não pode, porque quem manda na tendência é a média 377. Certo? Tanto que deu sinal de venda aqui, deu stop. Deu outro sinal de venda aqui, deu stop, porque está contra a média 377. Quem manda na tendência é a 377, que é o fractal principal de determinação da tendência e pressão de compra ou venda do mercado. Agora, o que aconteceu? Né? Deu esses sinais falsos aqui, e aqui deu um sinal de compra. Então, pessoal, o que acontece aqui, ó? A alavancagem permitida aqui é o seguinte: o preço ele voltou para a média 89 e fez esse doji 4 preço. O que é um doji 4 preço? É esse risquinho aqui, um candlestick que é um risquinho desse. Isso aqui, pessoal, é um exemplo que você não precisa nem olhar no book de ofertas. Você nem precisa olhar no book de ofertas para saber que o mercado está com um book de ofertas ruim e sem liquidez. Então hoje a Vale ela fez vários doji 4 preços aqui, ó. O book tá ruim da Vale. Não tá muito legal, eu não tô achando muito legal o book da Vale. Então aconteceu vários dojis 4 preços, ainda continua acontecendo. Então o book tá ruim pra caramba. O que eu fiz então? A alavancagem inteligente, né? 1 centavo acima da máxima desse doji 4 preços, entrada operacional, 1 centavo abaixo da mínima, seria o stop loss. Daria, ó, a 35,47 entrada 35,45, 2 centavos de diferença, alavancagem de 8 mil ações, sendo que o meu capital total corresponde a 2.700 ações, tá? 2.800 ações, tá? Corresponde ao meu capital total. Só que com 8 mil ações, a gente consegue tá entrando na operação. E o meu risco estaria de 0,3%, mas primeira coisa, a gente tem, né, esse doji 4 preços, certo? E além de ter esse doji 4 preços, a gente está sem liquidez. Se eu mandar uma ordem a mercado de 8 mil ações para pegar a 35,47, você acha que eu vou entrar exatamente a 35,47 a mercado? Muito provavelmente não. Tá? Muito provavelmente não. Por isso que eu entrei com o meu capital, não alavanquei. Embora a alavancagem inteligente dizia para eu entrar, eu não alavanquei e fui com 2.800 ações. Certo? Daí o meu risco aqui foi uma mixaria, foi 0,3% só. Tá? Por que eu fiz isso? Liquidez e book ruim hoje. Não tava bom book. Então mesmo com a alavancagem inteligente, teoricamente, né, na teoria você vem aqui e diz, eu entrei aqui e coloquei meu stop loss aqui e saí exatamente nesses preços. Não é verdade. Então quando o book está ruim como hoje, tem que simplesmente tomar cuidado e diminuir o capital. Não entrar alavancado com muito capital e entrar de acordo com a liquidez ruim que está. Então se está uma liquidez ruim, eu vou entrar com pouco capital, até menos do que o meu capital total. No caso, eu entrei com capital total, deu para, a maioria do volume financeiro
Diria que um pouco mais da metade foi a 35,47 e o restante a 35,48, tá? Então, eu consegui ainda entrar num valor legal e o stop loss eu consegui sair a maioria também do volume a 35,45. Agora, se eu tivesse entrado com 8 mil, provavelmente tanto a entrada quanto o stop ia sair errado, ia sair com mais prejuízo. Tá? E eu estava alavancado 8 mil ações. Ou seja, as taxas de emolumentos é mais cara e também cada centavo de prejuízo afeta muito o manejo de risco. Então, pessoal, a questão do book, analisar o book e o spread é importante também. Não é só chegar e executando também o trade system. Tá? Então, isso aqui é um exemplo para ficar para todo mundo ficar esperto com isso. Por isso que eu não consigo operar com mais de 100 mil reais. Porque eu opero alavancado com a técnica de alavancagem inteligente. Geralmente eu alavanco até 300 mil reais. De 100 mil até 300 mil. Por que eu não entro com 200 mil? Porque a minha alavancagem pode ir até 600 mil, 700 mil. E no caso, mesmo respeitando o risco do manejo de risco, na teoria é tudo muito bonito. Mas como é um volume financeiro grande, 600, 700 mil, mesmo na Vale, quando você tomar stop, você não vai tomar o stop no lugar certo. Quando você entrar, você não vai entrar no lugar certo, porque é uma operação a mercado. A gente faz operações, a gente executa as ordens a mercado. Por isso que não dá para operar com 600 mil, 700 mil. Tá? Então, por isso que eu opero só com 100 mil. E a maioria do meu outro capital fica para position. Então, o que aconteceu? Aqui, por exemplo, não foi um sinal de compra isso aqui. Por quê? Teria que romper a mínima desse candle para fazer um fundo, que é esse candle grandão aqui, esse maroboso. Tá? Esse maroboso aqui tinha que fazer uma mínima aqui para fazer um fundo. E não fez, por isso não foi um sinal de compra. Certo? E depois o preço corrigiu e fez esse sinal de compra. Então, na média 8,9. Tá? Nesse candle que fez até esse gap de baixa aqui. Tá? Que foi exatamente na média 8,9, no rompimento da máxima desse candle, entrada operacional 1 centavo abaixo da mínima desse candle de queda, coloquei meu stop loss. Então ficou a 35,49, 35,46 stop loss e 35,49 entrada. Nesse caso eu usei a alavancagem inteligente de 6 mil, que eu achei aqui que o book começou a ficar melhor. Mas mesmo assim depois já deu um doji 4 preços de novo, então tava ruim também de qualquer jeito. Só que daí nessa operação eu não tomei stop. E fazendo a retração de FIBO, que é a técnica que a gente utiliza de retração em relação ao fundo e ao último topo do movimento de alta do preço, no caso para essa tendência de alta, a gente faz a retração de FIBO. Esse aqui é o fundo, esse aqui é o topo, em relação ao nosso ponto de entrada. E a retração de 61,8 está depois do nosso sinal de compra. Nosso sinal de compra era aqui, o 61,8 passou. Daí eu coloquei para sair 35,49 também. Então coloquei meu stop loss 35,49. Certo? Daí, você ficou no 0 a 0, negativo. Eu tive aí um prejuízo de mais ou menos R$ 126,47. Eu consegui sair também metade das ordens mais ou menos do volume financeiro a 35,49 e outro eu saí a 35,48, ou seja, tive um prejuízo até a mais, porque esse 1 centavo para 6 mil de ações deu um prejuízozinho um pouquinho maior. Depois o preço ele começou ele está em consolidação hoje, né? Fez uma consolidação aqui. E aqui, por exemplo, sinal ambíguo, aqui sinal de venda contra a média 377, eu não posso entrar. Aqui quase deu um sinal de compra, teria que romper a máxima desse candle, eu estava de olho aqui, mas não rompeu a máxima de nenhum desses candles. E depois fez esse candle abaixo da 8,9, depois rompeu esse candle. Isso aqui é típico de consolidação. Tá? Aqui também quase deu um sinal de compra, tá? Porque fez uma pequena correção, quase deu um sinal de compra aqui, porém não entrei. E aqui também já era 1,53, tá? Então eu não fiz só essas duas operações. A gente ficou com menos, praticamente 0,3% de prejuízo. Então de prejuízo, pessoal, a gente ficou aí com mais ou menos 0,25, tá? Porque a primeira operação eu entrei com 2.800 ações que estava 2 centavos, porque o book estava muito ruim. Na segunda eu usei a alavancagem inteligente máxima, mas mesmo assim o book depois começou a ficar ruim de novo. Então hoje
foi um dia horrível assim em termos de liquidez. O próprio gráfico de Candlesticks demonstra isso pra gente. A gente tem um gráfico cheio de dojis 4 preços. Tá cheio, cara. Ó, aqui, ó, nesse último ponto aqui, a gente tem vários dojis 4 preços aqui. Então tá horrível hoje pra gente operar com volumes aí de 6 mil ações. Tá 8 mil ações, tá difícil. Por causa desse book ruim aí. Certo? Então esse aí foi o nosso resultado de hoje. Tá? A gente continua aí com 1% de lucro. Tá? E amanhã a gente continua, sexta-feira. Tomara que amanhã, na primeira hora do pregão, na primeira operação, deu uma operação bem alavancada aí, que deu um bom caldo, né? Como diz os traders, deu um bom lucro. Crenças, atitudes e regras de George Soros e Warren Buffett. Gaste menos do que você tem sempre. Sempre guarde boa parte dos lucros para reinvestimentos em períodos difíceis de seus trades. O que isso quer dizer, pessoal? O cara começa a operar o cara começa com uma empresa, por exemplo. Daí ele tem um faturamento alto. Daí o cara acha que está rico. Na realidade, faturamento é diferente de lucro. Daí o cara compra um carro importado, ou sai comprando um monte de coisa, roupa, começa a frequentar lugares caros, baladas e por aí vai. Daí quando o cara precisa de dinheiro, ele não tem, porque ele gastou o dinheiro do faturamento dele. Ou, se ele teve lucro, mesmo tendo lucro, ele pegou toda a parte do lucro e gastou. Então tem muito empresário que quebra, não é porque o negócio dele não dá certo, é porque ele gasta o que ele não deve gastar. Certo? Ele gasta o que ele não deve gastar. A gente tem que gastar muito menos do que a gente tem. Certo? E como trader profissional, você também tem que fazer isso. Eu, por exemplo, ganhei, se eu me lembro bem, no mês de agosto foi 8,7%. Foi um lucro excelente no day trade. Até hoje eu não gastei esse dinheiro. Por quê? Esse mês, por exemplo, eu tô com 1%, já é dia 22. Isso no final do mês eu terminar negativo. Então eu vou ter que, como eu sempre pego 100 mil reais e coloco na conta da corretora, faço os trades durante o mês, depois eu transfiro o lucro para minha conta bancária e deixo os 100 mil quietinho lá. Eu não reinvisto, tá? Porque no day trade não tem como trabalhar de acordo com a minha estratégia. Eu não trabalho reinvestindo todos os lucros no day trade, só no position. No position eu reinvisto tudo, tá? Porque os juros compostos ali é mais interessante, eu acho. Até porque você tem uma tributação diminuída, porque são operações de longo prazo, faz poucas operações. Então no position eu reinvisto tudo mesmo, tá? Agora no day trade não. Então, se o meu capital de 100 mil diminuir esse mês porque eu terminei negativo, eu vou pegar o dinheiro que está lá na poupança e transferir para suprir os 100 mil, para ter 100 mil na conta de novo. Certo? Então é a mesma coisa uma empresa. A empresa precisa pelo menos de 5 mil reais por mês para investir no estoque e em publicidade para ela operar. Certo? Se eu tiver um lucro aí ao longo de 3 meses de, sei lá, lucro mesmo líquido de 5 mil reais, eu tenho que gastar de cada 5 mil reais desses, tá? Eu tenho que estar gastando pelo menos 2.500 e deixando 50% eu gasto e os outros 50% eu deixo na poupança. Daí quando eu precisar reinvestir, vai ter dinheiro lá. Porque vai ter meses na bolsa que não vai ser pleno, certo? Então isso aqui é muito importante também. Inclusive isso que eu estou falando é um manejo de risco também. É um gerenciamento de risco isso. Porque se você não tem isso, você não vai conseguir operar a sua, entre aspas, empresa, que é o dinheiro que você tem na corretora. E o que movimenta a sua empresa, o que faz você ganhar seu dinheiro, é a estratégia de trade que você vai aplicar. Então isso não serve só para minha estratégia. Independente se você usa estratégia de outra escola ou não, não interessa. Você tem que fazer isso aqui que eu estou falando, tá? Então, a ideia ideal é o seguinte: todo o lucro que você tem, você pega 50% e guarda e não gasta para nada. E reinveste esse dinheiro para fazer o seu lucro crescer. E os outros 50% você vai gastando. No mínimo você tem que fazer isso. E daí você consegue crescer, porque você guarda dinheiro. Agora, se você gasta tudo, você não tem como crescer, não tem como você reinvestir na sua empresa. Então não adianta sair comprando um carro importado, porque o financiamento, a facilidade de crédito que os cartões de crédito dão pra gente, então a gente tá cheio de tentação para fazer a gente gastar dinheiro e entrar nesse consumismo aí. Só que tem muita gente que entra no consumismo, tem carro, tem casa, mas tá lotado em dívida e o cara mal tem dinheiro para comer, mal tem dinheiro para comprar roupa para ele. Mas ele se mostra com o carrão dele, com a casa dele, e todo mundo pensa que ele é rico, mas ele não é rico. Entendeu? Inclusive, ele está fazendo a coisa errada. Então é melhor você se sacrificar, esperar alguns anos, tá? Economizando dinheiro,
E daí depois você compra o seu carrão, compra a sua casa. É o que eu vou fazer. Até hoje eu tenho um carro simples, porque eu entendo isso, tá? Eu entendo muito bem disso, tá? Porque eu corro risco, eu sou empreendedor também e sou trader. Então estou correndo risco, eu preciso economizar dinheiro. Daí daqui a 2, 3 anos eu vou ter dinheiro para comprar um carro melhor, trocar de carro, trocar de casa e tal. Mas por enquanto eu vou segurar a mão mesmo, vou ficar na miséria mesmo aí, segurando a onda. Então é isso que vocês têm que entender. Isso aqui também é manejo de risco. Bom, pessoal, então essa é a videoaula de hoje. Até mais.